Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Colab. Meu nome é Andrei e hoje eu vou falar um tema muito legal que são problemas reais que pessoas com quem eu já dei consultoria passaram e a gente acabou solucionando. Para você que não sabe, aqui no canal do Colab a gente presta serviço de consultoria para quem quer montar seu estúdio de podcast, de videoaula, de gravação no geral, né? E aí a gente senta uma hora, conversa, eu tiro suas dúvidas ou a gente monta o orçamento dos equipamentos necessários. E aí você começa a produzir seu conteúdo. Esse vídeo aqui, eu quero trazer problemas reais que a gente enfrentou, que a gente passou, a gente solucionou. Para que você aí que esteja do outro lado, talvez tenha passado por esses problemas ou esteja passando por algum desses, solucione. Então vamos lá. Primeiro problema foi o seguinte: cabo HDMI com mais de 15 metros. Esse problema aí, olha só o que aconteceu. Eu fui dar consultoria para um pessoal. E aí eles tinham um estúdio, e esse problema eu não detectei na hora. Eles tinham um estúdio e eles alegavam que tipo, não estava chegando o sinal da câmera, não estava chegando no computador. Estava chegando na T-Mini, né, que é o switch é tipo um teclado que você consegue controlar com as câmeras. Você quer que fique ativo na sua live e jogar isso aí pro computador. E o pessoal tá falando, o sinal do vídeo não tá chegando. Aí eu, putz, fiquei lá matutando, pô, deve ser alguma coisa na câmera. E eles usavam uma Sony ZV-E10. E configuração para lá, configuração para cá. Aí eu falei: "Pô, testa aí no seu computador", né, de forma mais simples. Aí eles testaram, funcionou, que eles botaram no cabo menor. Na época eu não tinha me tocado disso do cabo, porque eu não tinha imaginado que eles tinham comprado um cabo de 15 metros. A gente deu a consultoria online, né, essas consultorias são sempre online, quase sempre. Funcionou, aí eu já comecei a suspeitar de cabo, aí quando ele botou um cabo e pegou. Aí eu falei: "Putz, pega esse mesmo cabo aí", o antigo cabo, o grande, né, que tá ligado na câmera, que eu não sabia que era grande, ligue na TV, e aí pegava na TV. Ou seja, o cabo de 15 metros, ele conseguia passar pegar a informação da TV, mas ele não conseguia da TV para o computador, né, para o ATmini, mas ele não conseguia passar da câmera para o ATmini, o mesmo cabo na mesma distância, porque provavelmente a câmera, ela transmite mais dados do que uma TV. E aí não funcionava, o sinal não chegava. Eu só fui me tocar disso no outro dia, no dia da consultoria eu não me toquei disso. Eu comecei a pensar, porque eu não resolvi o problema, eu fiquei: "Caramba, eu não resolvi o problema", e quando eu não resolvo o problema eu fico com ele na cabeça, né. Principalmente quando a pessoa pagou por isso. E aí eu fiquei: "Caramba, o que é que pode ser, o que é que pode ser?". No outro dia foi o cliente que veio me dizer: "Andrei, eu fiquei com o negócio do cabo, aí eu testei o cabo estava funcionando, mas eu vi que ele tinha mais de 15 metros. Aí quando ele falou que tinha mais de 15 metros, eu falei: "Ah, o problema era o cabo". Porque cabos HDMI, se você não sabe, quando tem mais de 15 metros, eles têm muita probabilidade de ter falhas. Primeiro pode ser um mau contato, é um cabo grande e tal, e dá mau contato. Eu já comprei cabo mais de 10 metros e durou 2 meses comigo, deu mau contato e já joguei ele fora. Mas aí eles também podem ter perda de sinal. Para você conseguir manter o sinal com um cabo desse, você tem que comprar um repetidor, que é um equipamento que você vai botar entre o cabo HDMI, aí você vai botar no cabo HDMI e depois vai botar em outro cabo HDMI para botar no seu dispositivo. Você vai ter que ter um repetidor de sinal para poder ter isso com mais segurança, né. Agora assim, eu só recomendo o cabo de 15 ele não outra coisa engraçada é que esse estúdio não precisava do cabo com mais de 15 metros, mas ele comprou para, sei lá, ter, né, ele achou que ia fazer bem, ter um cabo grande, porque caso precisasse. Tudo bem a pessoa pensar assim. Só que aí, a gente resolveu com repetidor. Ele botou um repetidor que custou, sei lá, 50 R$ 100, uma coisa assim, e aí funcionou, né. Então esse problema aí pode ser muito comum. Eu recomendo você comprar cabos de até 5, no máximo 10 metros. 15 eu não vejo a necessidade, a não ser se você realmente precisar dessa distância toda. Putz, recomendo você comprar um transmissor sem fio. É mais caro? É mais caro. Depende de bateria para funcionar? Depende. Mas ele pode dar um delay? Dependendo do que você compre, pode dar um delay. Mas além de eliminar o uso de fios, né, você ganha mobilidade também. Então recomendo muito você investir um pouco mais, se puder, e comprar um transmissor HDMI sem fio. Hoje em dia tá barateando muito o preço. Antigamente você comprava por R$ 2.000, mas hoje em dia você encontra bons modelos até por 600, 700. Aí você encontra modelos que vai ter uma taxa de delay
baixa o suficiente para você fazer uma live. Próximo problema também muito comum, ainda voltando para áudio, é a parte de interferência de som. Muitas vezes a pessoa ela tem uma interface de áudio, bota um microfone e na interface de áudio vem uma interferência, uma estáticazinha, um ruído. Bom, toda interface de áudio tem um grau de ruído. As mais baratas, esse grau de ruído pode tender a aumentar com o passar do tempo. Só que aí, esse ruído que estava vindo não era um ruído bem do equipamento em si. Era um ruído da elétrica, né? Essa pessoa colocou todos os equipamentos na mesma tomada, no mesmo filtro de linha, digamos assim, e não era um filtro de linha muito bom. E aí esse filtro de linha começou a gerar ruído na corrente elétrica. Eu não sou especialista em eletricidade, né? Até deveria estudar um pouquinho mais, porque faz diferença no áudio. Mas assim, esse problema de elétrica é muito comum quando você bota todas as fontes no mesmo lugar e normalmente isso passa para o áudio dá algum problema. Essa pessoa ela resolveu fazendo o seguinte: a gente estudou tal e vi, não sou especialista em elétrica para dizer que essa é a opção que você tem que fazer na sua casa ou no seu estúdio, mas ela tirou aquele sinal de aterramento, sabe, aquele pino de aterramento, tirou, botou, funcionou. O que eu normalmente recomendo não é fazer isso, ela fez porque ela não tem opção. Mas o que eu realmente recomendo é você colocar todos os equipamentos, se possível, em tomadas diferentes. Tem estúdios aí que o cara faz um mapeamento elétrico que vem energias de lugares diferentes e aí não tem como ter nenhum problema desse. Mas eu recomendo o básico, assim, velho, bota seus equipamentos em tomadas diferentes. Se for comprar um filtro de linha, compra um muito bom, pesquisa legal para saber de uma marca legal, porque isso vai fazer diferença. E aí você vai eliminar esse problema de ruído desnecessário. E tem um negócio assim, quanto mais equipamentos, mais a probabilidade de um gerar ruído, né? Muita gente tem home studio, compra compressor, um monte de equipamento de áudio, né? Interface, mesa, enfim. E aí, quando dá ruído, Deus nos acuda, porque, será que é o microfone, cabo do microfone, troca o cabo do microfone? Será que é o cabo da mesa, troca o cabo da mesa? Será que é o cabo do compressor, troca o cabo do compressor? E aí vai, né? Muita gente hoje ainda está optando, algumas pessoas. Eu já vi optando por ter menos equipamentos para ter menos dor de cabeça no que se refere a ruído. Mas fica aí essa vivência aí, né? Muito cuidado com a rede elétrica ao qual você está instalando a sua mesa de som, porque pode gerar ruído. O terceiro, tanto vale para vídeo ou para áudio, são cabos de qualidade ruim. A pessoa gasta R$7.000 numa câmera, R$6.000 na interface de áudio, R$3.000 no podcast, no microfone, mas na hora de comprar a mesa de som, ou na hora de comprar o cabo, ou usa o cabo que já vem quando você compra o microfone, que normalmente não é bom, ou compra o mais simples possível. Compra cabos de marca boa. Uma marca que eu recomendo aqui no Brasil é a Santo Ângelo. Não recebo para isso, eles não mandam nada para mim, mas normalmente, sabe aquele comercial da Colgate que 9 a cada 10 dentistas recomendam Colgate? É a mesma coisa. 9 a cada 10 pessoas que trabalham com som, áudio, recomendam o Santo Ângelo. É uma marca nacional ainda. Outro problema, e esse é muito comum, que são microfones com pouco ganho. Microfone, não é que o microfone não tenha ganho, mas o microfone ele fica com pouco ganho quando você coloca na mesa e começa a fazer sua live. Você fala assim, pô, esse microfone tá baixo, eu coloquei a mesa no máximo e tá baixo ainda. E eu comprei, sei lá, um Shure SM7B, por exemplo, um microfone, né, de R$3.000, R$4.000, e o áudio não tá legal. O que que tá acontecendo? Normalmente esse problema se dá devido a algumas mesas, principalmente as mais antigas, mas algumas mesas até boas, elas não terem um pré-amplificador de ganho, digamos assim, embutida nelas. Você tem pré-amplificadores como, por exemplo, o Cloud Lifter, que o pessoal recomenda muito. Eu não precisei usar um pré-amplificador na minha vida porque eu tenho uma interface de áudio, que é a Rodecaster Pro 2, e ela já tem um negócio lá que eles chamam de Revolution Preamps embutido nela, e aí já vai ficar com ganho legal. Então você não precisa ter o Cloud Lifter, é um gasto a menos. Então já fica aí um negócio a você questionar, que às vezes a mesa mais cara, né?
ela pode trazer economias aí que você não gaste com equipamentos extras no futuro. Mas assim, o Cloud Lifter é um equipamento que fica entre o seu microfone, você vai ter um cabo que você vai plugar no seu microfone, vai plugar no Cloud Lifter e outro cabo que vai sair do Cloud Lifter vai para a sua mesa de som. Mas esse equipamento ele vai garantir que você tenha um ganho extra sem gerar ruído, que normalmente uma mesa de som você poderia gerar muito ruído quando você bota o ganho da mesa lá no máximo, né? Principalmente esses equipamentos menores, mais portáteis, às vezes aumenta muito ruído, aumenta muito ganho, vem ruído. O meu Zoom H6 mesmo, ele vinha um grau de ruído legal quando eu aumentava, botava o ganho no máximo, porque ele não é feito também para você botar o ganho no máximo, né? Você bota o ganho ali mais ou menos entre 6, 7, batendo menos 12 decibéis, que vai ficar legal. Opa, desculpa interromper esse vídeo aí rapidinho, mas eu queria dar um recado pra você que é o seguinte: a gente oferece alguns serviços aqui no canal do Colabs, cursos, mentorias, enfim. E o serviço que eu queria falar com você é a consultoria personalizada. A gente oferece isso aqui para você que quer montar seu estúdio de podcast, seu cenário de videoaula, seu setup de gravação, seu cenário de gravação. Eu posso ajudar você a fazer isso com maestria, com os equipamentos que você tem e que seu bolso pode pagar. Então é o seguinte, você entra em contato comigo, os contatos estão aqui na descrição, a gente marca uma hora em algum software de videoconferência, eu vou tirar todas as suas dúvidas, as dúvidas que eu não consegui responder de imediato, vou pesquisar e vou gravar algum vídeo, vou gravar alguma coisa para tirar essa dúvida para você, e aí você vai conseguir fazer o que você tem que fazer no audiovisual, certo? Vai lá, os contatos estão aqui na descrição. Outro problema relacionado a áudio é o seguinte, interferência de rádio. Isso é para quem mora em cidade grande. Aqui em Aracaju eu nunca passei por esse problema, mas já te dei consultoria pra gente em São Paulo, capital, que teve esse problema de, putz, aqui no meu espaço dá muita interferência de rádio. Normalmente, quem tem estúdio de gravação mais profissional vai ter a solução desse problema vindo através de um equipamentozinho que você coloca entre o microfone e a sua mesa de áudio, que ele elimina ruídos de áudio, ruídos de rádio. Vou botar o link aí na descrição para tu dar uma olhada nesse equipamento. Eu nunca usei ele, já recomendei e funcionou para a pessoa. Ela falou, pô André, botei lá, tal, eliminou o problema do microfone em si. Microfone sem fio, lapela, já foi um pouco mais complicado. Mas microfone de podcast, porque é tudo Wi-Fi, né? Então é mais, não tem como instalar essas coisas, né? É tudo Bluetooth. Mas equipamentos de podcast, microfones mais tradicionais, como o Rode PodMic, o microfone de podcast mesmo, né? Esse problema, ele conseguiu solucionar esse problema na pessoa que deu consultoria. Então, muito provavelmente funciona, é bom. Eu só não tive, assim, o prazer de usar pessoalmente e ter a vivência que eu posso falar, não, vai funcionar, você pode ter um probleminha ali, passar tempo, essa vivência eu não posso dar, mas eu posso dar a vivência de que numa consultoria eu indiquei, pesquisei lá qual era a solução, indiquei, e solucionou o problema da pessoa. Outro problema que eu queria falar, que esse assim, é um problema, um desconforto, que é aqueles respiros que às vezes as pessoas ficam dando no podcast. Não sei se já viu isso assistindo algum, que a pessoa tá aqui e de repente você escuta o nariz dela respirando e fala, putz, o pessoal normalmente botou um ganho lá no máximo, mas não cortou as frequências mais baixas, não fez uma compressão de áudio, não tratou o áudio, né? E aí tem duas formas de se tratar. Se você tiver uma mesa ruim, que não tem essas opções de comprimir áudio, de low cut, né, que vai cortar as frequências mais baixas, você vai ter que resolver isso através de plugin do OBS. Normalmente você vai fazer live pelo OBS, né, ou pelo vMix, você tem que fazer isso via plugin. Se sua live for editada, você vai fazer isso no seu software de edição. Se for um Adobe, vai ser no Adobe Audition, você vai aplicar lá a compressão, vai aplicar lá para cortar as frequências baixas, o auto cut, se ninguém estiver falando ele vai cortar tudo. O microfone que não tiver uma frequência muito alta, ele vai cortar o áudio daquele microfone. Tem mesas que tem essa função já automática, tipo o Zoom PodTrack P8 tem essa função já automática. A Rodecaster Pro 2, ela tem uma função de compressão de áudio também, que facilita muito. E como eu vou falar tecnicamente como é que ocorre essa compressão. Na compressão de áudio, você vai solucionar o seguinte problema. Sabe quando tem alguém que fala muito alto e outra pessoa que fala muito baixo? Ou essa mesma pessoa às vezes fala muito alto e às vezes fala muito baixo? Na compressão de áudio, você vai pegar os tons mais baixos, os tons mais altos, vai deixar no mesmo, vai comprimir aquilo, vai fazer o que eu tô fazendo, vai comprimir aquele áudio, vai botar aqui, para que eles fiquem tons
ganho, né, de volume, talvez, parecidos. E aí, depois disso, você pode aplicar um low cut ou um alto cut, dependendo da função, para cortar aquelas frequências de decibéis mais baixas. Então, vou eliminar isso daqui mais baixo. Cuidado para não eliminar muito mais baixo, porque senão porque senão você vai acabar cortando o áudio todo, né? Enfim. Mas você vai cortando só um pouquinho, só para aliviar esses respiros, né? Para deixar o som mais balanceado, né? Tudo mais comprimido. Isso faz diferença muito, 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 muito. Inclusive, assim, se a pessoa se afastar do microfone, não vai escutar nada ao redor. Isso é legal, porque se tiver um barulho vindo daqui, talvez não capte tanto o microfone. Às vezes tem uma pessoa falando aqui, às vezes outra pessoa falando aqui. Se eles estiverem bem comprimidos, bem, né, bem equalizados, digamos assim, só vai pegar o som dessa voz nesse, só vai pegar o som daquela voz naquele. Isso é muito bacana para você ter um áudio de qualidade, principalmente ao vivo. Então, assim, tá aí um problema que eu passo às vezes, eu sempre tento mostrar um pouquinho como fazer isso com o pessoal. Isso é inclusive, assunto de curso talvez, viu. Talvez no futuro aí a gente monte um curso para ensinar isso melhor. Vê se tem link na descrição disso aí. Um outro problema que eu encontro muita gente também na hora de fazer podcast, de montar seu estúdio, é que elas esquecem que tem um teto em cima delas, e elas não usam nada no teto. Então elas acabam tendo problemas de espaço, né, a pessoa aluga um quarto, uma sala, um quarto não, aluga uma sa já montamos aqui podcast feito em quarto de apartamento, né, já tem vídeo aqui no canal, deixa até o card aqui do cara que montou no quarto do apartamento dele. Mas assim, muitas vezes a pessoa tem um espaço do tamanho de um quarto, do tamanho de uma sala, e aí equipamento de áudio e vídeo usa sempre tripé, né. E tripé de luz, tripé de câmera, tripé de microfone, enfim. E aí você ocupa muito espaço com tripé, e aí a mobilidade fica muito ruim. E eu sempre recomendo para o pessoal: usa o teto, bota as coisas no teto. Se eu puder recomendar, instala uma grade no teto, uma grade mesmo, e é nessa grade você pode pendurar as coisas que você precisar: luz, fios, câmera, o que precisar você bota no teto, e aí você pode descer como fosse um tripé, só que preso no teto você desce ali, o seu equipamento, botar aqui, você desce ali o seu equipamento e aí você regula. Em vez dele estar aqui, ó, essa luz está aqui, ela podia estar no teto, né, e aí fica tudo muito mais simples. E você fica com espaço, mobilidade, e consegue mudar as coisas do chão do seu cenário com facilidade também. Então recomendo muito você usar o teto para ganhar espaço, porque é um problema, às vezes, muito chato, né, de mobilidade e tal, no seu estúdio de podcast. Às vezes até para trocar cenário também incomoda, então você ter coisas no teto é legal. E mais um problema aqui, que esse não tem muita solução, tem recomendações. As pessoas, elas compram câmeras diferentes às vezes, eu faço isso, eu já fiz isso, fiz isso, né, de comprar câmeras diferentes, até porque às vezes na minha opinião, é meio chato você ter 3, 4 câmeras iguais. Então você acaba comprando câmeras diferentes para conhecer, estudar melhor. E aí na hora de fazer seu podcast, essas câmeras vão ter ciências de cores diferentes, configurações diferentes. O que é que eu recomendo para o pessoal? Tentar usar a luz para gerar esse balanceamento de cores e tentar, na sua câmera, configurar tudo nela manualmente, entender como ela funciona. Por exemplo, o balanço de branco, em vez de deixar no automático, que ela vai usar a ciência de cor dela, putz, regula ali entre, vai ficar tudo com 4.600 kelvins, aí outra câmera também vai ficar 4.600 kelvins no mesmo tom, porque aí elas vão tentar trabalhar para terem, a abertura de luz, o modo como manipula a luz, né, parecidos, né, e aí você vai ter uma probabilidade de, usando câmeras diferentes, terem elas melhor balanceadas, né. Claro que também envolve você: vou, por exemplo, configurar todas em log, e aí vou aplicar o mesmo LUT nas 3, usar o mesmo tom de cor nas 3. Então, assim, estuda um pouco a câmera, tenta usar ela no manual, que aí você vai conseguir aos poucos, balancear elas da melhor forma possível. Não vai ficar perfeito, mas talvez para a pessoa que não está pensando em câmeras diferentes, ela não nota essa diferença. Nota assim: "Ah, meu Deus, tem câmeras diferentes aqui, tem 2 câmeras diferentes", a não ser que fique um negócio muito brusco também, né. Talvez ela não note, porque ninguém vai avisar elas, né.
É igual foto com IA, se não avisar hoje em dia que é IA, não, passa batido, né. Então assim, estude bem sua câmera, regule ela no manual, para deixar elas no mesmo tom de cor, o máximo possível, mesmo sendo câmeras diferentes, porque isso é um problema muito comum, e eu vejo que muita gente passa isso porque deixa as câmeras tudo no automático e espera que elas magicamente, se comuniquem entre si. Bom, e é isso aí pessoal, se tiver mais problemas vou gravar mais vídeos sobre, né. Pessoal que faz a consultoria, se vier com mais problemas, depois eu falar: "Pô, a gente passou por aqui, ele resolveu de tal maneira". Se você ficou com alguma dúvida, se você tem algum problema que eu não falei, bota aí nos comentários, vai ser um prazer dialogar com vocês. Esse canal foi feito não para ter milhares de inscritos, mas para conversar com pessoas. Eu gosto de fazer amigos e amigos que gostam de podcast, gostam de produção de conteúdo, para a gente poder dialogar legal e aprender mais, né, ter isso aqui como um canal de troca de ideia, né? Não como uma coisa direcional que eu falo e vocês só escutam. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Lembrando que os contatos da consultoria estão aí na descrição. Vão lá dar uma olhada. E para você não ficar sozinho, eu vou deixar você com outro vídeo aqui muito bacana mesmo, onde eu faço comparativos de diversos tipos de microfones, lapela, direcional e um microfone de podcast, super cardioide, né? Na verdade eu peguei 3 microfones, foi o Lark M2, o Comica CBM40 e o Rode PodMic. São 3 microfones bem legais e eu fiz um comparativo entre os 3. Vai lá, dá uma olhada, curte e compartilha.